Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez nesse dia. A você que nos acompanha pela 97 FM, a você, quem sabe, acompanha também através do canal no YouTube. Nossa programação e tem por título, seja na rádio, seja em outras mídias, A Voz que Clama, História e Profecia. Nós mencionamos no último tema, que estaríamos trabalhando em dois momentos, dividindo nossa programação em dois momentos, onde no primeiro estaríamos trazendo alguma orientação, alguma dica, falando alguma coisa sobre saúde, como preservá-la e, quem sabe, também trazendo orientações em alguns aspectos daquilo que a palavra de Deus nos apresenta e também, seguindo no segundo momento, falando sobre a temática que já vínhamos trabalhando já do meio do ano para cá, falando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Então, nesse primeiro momento, nós não vamos conseguir fazer os dois temas dentro da hora que teríamos, na 27, mas é como que uma ideia inicial, e no meio da semana eu vou estar gravando uma mensagem mais concisa, mais abrangente sobre esse tema. Hoje, dando uma breve orientação sobre os remédios naturais, os 8 remédios. E o tema em si, eu vou estar gravando no meio da semana, falando sobre o plano divino de saúde. E aí você pode, isso diretamente ou mais especificamente para aqueles que nos acompanham na 97, os nossos ouvintes que acompanham aos domingos, na 97 FM, você então poder estar entrando lá no YouTube, no canal no YouTube, e pesquisando sobre a voz que clama e história e profecia, você vai encontrar lá uma playlist com mais de 400 temas, subdivididos em várias temáticas, desde conteúdos do Antigo e Novo Testamento, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, as cartas, onde você vai encontrar todos esses temas. E dentro desses temas, você vai encontrar também um outro subtítulo falando sobre o livro dos livros. E nesse nós temos os temas mais diversos. Temos a série Caminho a Cristo, Eventos Finais, falando sobre a Bíblia em si, no geral, e agora também falando sobre essa super máquina, o corpo humano que Deus criou de maneira extraordinária. Alguns chegam a dizer 20 vezes maior capacidade física e mental do que a que temos hoje. Se não fosse, quem sabe, desse jeito, quem sabe seríamos, hoje já estaríamos, praticamente extintos, devido à maneira como nós temos lidado com o nosso próprio corpo que o Senhor tem concedido. Não temos valorizado o suficiente, E aqui temos alguns pontos que eu vou trazer para você verificar se é correto ou não essa observação, se estamos utilizando de maneira correta isso que Deus nos deu e em grande parte deles, naturalmente. Então, como mencionei, uma breve ideia, vou gravar o tema mais específico, sobre a saúde, no meio da semana, provavelmente. E no segundo momento aqui, então, vou estar trazendo o tema que já era o tema principal, do meio do ano para cá, falando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Qual seria, e isso na própria criação, nós já vemos lá, no Gênesis 1, os 8 remédios naturais, que nós temos inicialmente ar puro e saudável. O ambiente que Deus criou lá já propiciava isso. E o estilo de vida, principalmente nos últimos séculos aí, tem mais afastado, as pessoas indo para os grandes centros, as grandes cidades, capitais, e não aproveitado o máximo isso, ar puro e saudável. Então vemos que sem oxigênio não há vida, o oxigênio absorvido, pelos pulmões, ele transportado, pelo sangue,
vai para cada célula do corpo, né? Participa da formação da energia para o funcionamento de todo o organismo. Então é impossível vivermos sem ar puro ou o oxigênio. Podemos até viver, né? Mas de maneira inadequada. Isso você vai ver lá no próprio Gênesis 1, versículos 7 e 8. Luz solar, né? Gênesis 1, 16 a 18. Então, o Sol é a principal fonte de luz e calor, né? Sustenta a vida na Terra, em nós, regula os ritmos biológicos e ele controla desde a qualidade do sono até a produção de substâncias que são importantes para um viver saudável, né? Então, é o segundo fator. Então, ar puro e saudável, luz solar. Será que temos tido ou utilizado, né, da luz solar na medida correta, no tempo correto? Então, você pode ver no tema que eu vou gravar, agora é só uma ideia geral, né? Como eu mencionei, principalmente para aqueles que nos acompanham no 27, possam acessar depois o canal e ter uma mensagem mais completa sobre isso. Principalmente a absorção da vitamina D, tão essencial. E eu até estava conversando com uma pessoa, ele disse que a grande maioria das pessoas que na pandemia, né, eles infelizmente perderam a vida, em grande parte, pesquisa revela isso, grande parte deles não estava de maneira adequada a vitamina D em seu organismo. Então, talvez pequenos detalhes que poderia ajudar, né, a ter feito a diferença. Foi algo que ele mencionou, provavelmente talvez deva ter estudos sobre isso, né? E isso até veio a nos despertar, né, para a necessidade de um maior cuidado em relação a isso. Um outro ponto importante é a água pura. Gênesis 2, 10 fala sobre isso, né? A água, a quantidade, a qualidade, e eu vou falar depois de maiores detalhes, só estou dando uma ideia geral, né? O quanto comer, o quanto e quando beber. Então, primeiramente ter água de qualidade, água pura, e também os horários, né? Dependendo da pessoa, a atividade que ela faça, né? Vai exigir, quem sabe, um pouco mais ou um pouco menos. Aqui falando um pouquinho sobre a água, ela tem um papel vital em todas as funções do organismo. Ela regula a temperatura corporal e protege os órgãos. Ela atua na áreas como digestão, absorção, transporte de nutrientes e até a eliminação de resíduos e toxinas pela urina e transpiração dependem dela. Então, olha para você ver qual a importância, né, da água. A água apoia o sistema imunológico e atua na lubrificação das articulações, na manutenção da pressão sanguínea e ainda na saúde da pele, cabelos e unhas. Olha para você ver que interessante, né? Pele, cabelo e unhas. E todas as outras partes que eu mencionei aqui, né? Transporte de nutrientes, sistema imunológico, lubrificação das articulações. Eu mesmo comecei a ver que preciso estar cuidando disso, né? Principalmente depois de uma certa idade, né? Você, a estrala daqui, estrala dali, né? Quando você vai abaixar, levantar os joelhos, outras articulações. Então, a importância de o uso da água, né, no momento certo, a quantidade correta, aproximadamente, e termos orientações sobre isso. Um outro ponto também, um fator que, quem sabe, é muito negligenciado, a alimentação saudável, a dieta saudável. Lá no Éden, quando Deus cria esse jardim e entrega aos nossos primeiros pais, ali fala a alimentação que Deus deu para eles, né? Frutos, sementes, né? Legumes, depois ainda incrementa as verduras, né, dentro desse contexto. E ali tem todas as subdivisões. No tema que eu vou gravar no meio da semana, eu vou trazer maiores detalhes, né? Até mesmo a questão até nesse ponto, né? As subdivisões dos alimentos, até a questão de coloração, as cores, onde elas vão atuar, formato, quem sabe, de algumas, é importante entender isso, em qual área, né, do organismo ela vai estar diretamente atuando. Então, olha que interessante. Nós já falamos aqui do ar puro e saudável, né, da respiração correta, a luz solar dentro
da medida certa e correta, muitas vezes, principalmente nas grandes centros, cidades, né? Você entra no seu carro, vai para o trabalho, quem sabe, ambiente fechado, sai, vai, não tira aquele tempinho, né, para ter acesso, né, à luz solar. Falamos sobre a água pura, né, primeiramente a qualidade, também a quantidade, o tempo, né, para ser usado, e a alimentação saudável. Temos mais ainda, eu vou estar trazendo mais aqui, exercício físico, Gênesis 2, versículo 15, né? Fala atividade. Interessante que mesmo lá no Éden, num ambiente perfeito, né? Sem pecado, Deus colocou Adão e Eva para lavrar e guardar, né, o jardim. Então eles tinham uma ocupação ali, uma atividade física. E é outro fator também. Talvez nós trabalhamos, como mencionei já, num ambiente fechado, um ambiente, talvez no escritório, sei lá, uma atividade que não movimenta tanto, né, o corpo, e perdemos nisso, né, a atividade física, seja todas as partes do corpo no geral, né? Então, quando Deus, olha que interessante, quando Deus cria o homem, coloca lá no jardim, não fez uma grande mansão para ele, né? Ele ficou no jardim, morava no jardim, tinha um rio que dividia em dois braços, regava ali o jardim, e ele tinha a função de lavrar e guardar ali o jardim do Éden. E isso foi se perdendo, mesmo depois, Deus falou, colocou um para lavrar a terra, mesmo quando ele é expulso do jardim, vai lavrar do suor do seu rosto, vai viver, e falou que ele espalhasse, povoasse a terra, quem sabe criasse, expandisse ali aquilo que havia, né, do jardim, dos frutos. E alguém depois teve uma ideia, não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos ajuntar em um só lugar, fazer uma cidade, uma torre cujo cume alcance o céu. As grandes cidades, grandes centros, com suas complexidades, com suas dificuldades, seus problemas, né, que muitas vezes tem, não foi projeto original de Deus ali na criação. Olha para você ver que interessante, né? Então foi ideia do homem em contrariar, né? Caim, ele sai da presença de Deus, ele depois constrói uma cidade, coloca o nome do seu filho, querendo perpetuar as suas ideias. E assim vem seguindo, infelizmente, né? Saindo daquilo que é o propósito original. Então, exercício físico, não vou entrar em detalhes, quem sabe no tema falamos um pouco, depois aprofundamos ainda mais sobre essa temática, sobre cada um desses, né, que eu estou mencionando. O sexto aqui também, descanso, temperança, né? O descanso não simplesmente, e eu vou entrar em maiores detalhes, Gênesis 2, 3 fala sobre isso, né? Na própria criação Deus mostra isso, o descanso diário, né? De pelo menos 8 horas de sono, quanto mais cedo você deitar mais, para descansar mais, o seu corpo vai recuperar, se restaurar. Então é importante ser no período da noite que Deus trabalha para restaurar a nossa saúde ali. O repouso semanal, Deus estabeleceu isso também e quem sabe também o anual, né? Tirarmos esse tempo para isso. Então, olha como Deus se preocupa, né, com os mínimos detalhes. Temperança, né? Temperança, descanso, né, que tem a ver com isso aí. E a temperança, que envolve, quem sabe, um autodomínio, equilíbrio, moderação nas nossas ações. Quem sabe tem a ver com as escolhas conscientes, né, que vão promover o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, é muito importante esses remédios, né, que nós estamos mencionando aqui, que vai ser o útil na manutenção e, quem sabe, até mesmo restauração da saúde. E, por fim, uma confiança em Deus. Tá? Gênesis 3:3. Então, a própria ciência ela reconhece o papel da espiritualidade, que abrange, quem sabe, a busca de significado, de propósito, conexão com algo maior que nós mesmos, maior que a minha vida, maior do que eu, maior do que você. Então, é muito importante. Então, isso aqui é uma pequena ideia, né, do que vou trabalhar durante a semana que eu vou gravar. Eu não conseguiria, né, no período de 1 hora, aqui no 97, fazer tudo que eu tenho que falar sobre esse assunto e também, no segundo momento, falar sobre o tema, né, que é o tema central que estamos trabalhando, que é o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e o contexto histórico. Então, você pode
principalmente você que está aqui nos acompanhando no 27, pesquisar durante a semana, vou estar gravando esse tema, aprofundando mais, e já no próximo, na sequência, que então vamos estar trabalhando o tema central no segundo momento aqui no 27. Serve também para todos aqueles que nos acompanham no canal no YouTube. A graça de Deus nos alcance mais uma vez nesse dia.